Luísa, com seus 20 e poucos anos, irradiava a efervescência de São Paulo. Seus olhos, sempre inquietos, refletiam a alma de uma jovem sonhadora, que via na metrópole um palco para suas ambições. Apaixonada por Pedro, um rapaz de sorriso fácil e promessas sussurradas ao pé do ouvido, acreditava que o futuro era um tecido macio e brilhante, pronto para ser moldado pelas mãos de ambos. Os dias eram preenchidos com risadas, planos para uma vida a dois, e a certeza de que o amor que os unia era inabalável, forte o suficiente para superar qualquer obstáculo que a vida pudesse apresentar. A cidade pulsava ao redor deles, um cenário vibrante para o que parecia ser um romance de conto de fadas, onde cada esquina guardava uma nova aventura, e cada pôr do sol pintava o céu com as cores da esperança. A vida, no entanto, tinha seus próprios roteiros. A notícia chegou como um choque, mas rapidamente se transformou em uma onda de alegria avassaladora. Luísa estava grávida. O teste positivo, segurado com mãos trêmulas, parecia um bilhete de loteria premiado. A imagem de um pequeno ser crescendo dentro dela encheu seu coração de um amor que ela jamais imaginara ser possível. Correu para contar a Pedro, esperando a mesma euforia, a mesma felicidade que transbordava em seu peito. Imaginava os abraços apertados, os planos para o quartinho do bebê, a emoção de construir uma família. A reação de Pedro foi um golpe frio, um balde de água gelada que a fez questionar tudo. Seus olhos, antes cheios de carinho, agora exibiam um misto de pânico e negação. Grávida. Não pode ser. Isso não estava nos nossos planos. Ele gaguejou, afastando-se como se a notícia fosse contagiosa. A alegria de Luísa murchou, substituída por uma dor aguda. Em poucos minutos, o homem que ela amava revelou uma faceta desconhecida, um egoísmo brutal que despedaçou a imagem idealizada que ela tinha dele. As promessas se desintegraram como pó, e o futuro brilhante que ela havia sonhado começou a escurecer. Nos dias que se seguiram, a negação de Pedro se transformou em evasão, e a evasão em abandono. As mensagens ficaram sem resposta, as chamadas não eram atendidas. O apartamento dele, antes um refúgio, tornou-se um lugar inacessível. Pedro simplesmente desapareceu, deixando Luísa sozinha e devastada com a barriga crescendo e um vazio imenso no peito. A sensação de abandono era esmagadora, um peso insuportável sobre seus ombros. As lágrimas rolavam incessantemente, enquanto a realidade cruel se impunha. Ela estava sozinha, grávida e sem o apoio do pai de seu filho. A desolação tomou conta de Luísa. Como uma jovem recém-saída da adolescência, ela se viu diante de um precipício de incertezas. A metrópole, antes um convite à aventura, agora parecia um monstro indiferente, pronto para engoli-la. O desespero ameaçava sufocá-la, e as perguntas sobre o futuro a atormentavam. Como ela criaria um filho sozinha? Como pagaria as contas, cuidaria de um bebê e ainda manteria seus próprios sonhos vivos? O medo era um companheiro constante, uma sombra que a seguia por todos os cantos. Foi então que seus pais, como faróis em meio à tempestade, surgiram para iluminar seu caminho. Eles a abraçaram com um amor incondicional, um porto seguro para sua alma ferida, sem julgamentos, sem recriminações, apenas apoio. Você não está sozinha, minha filha, sua mãe sussurrou, enquanto seu pai, com os olhos marejados, prometia que estariam ali para tudo o que ela precisasse. O calor da família foi um bálsamo para suas feridas, uma âncora que a impediu de afundar completamente. Com o apoio inabalável de seus pais, Luísa sentiu uma chama reacender dentro de si. A dor e o medo não desapareceram, mas deram lugar a uma determinação feroz. Ela olhou para a pequena sementinha de vida que crescia dentro dela e fez uma promessa silenciosa. Não importa o que acontecesse, ela criaria seu filho. Seria forte, seria resiliente,
Enfrentaria a cidade grande e todas as suas adversidades. A decisão de lutar, de não se render, transformou a jovem sonhadora em uma mulher com um propósito inabalável. O que antes parecia um fardo, agora era a sua maior motivação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Como Luísa conseguirá sobreviver e criar seu filho sozinha em uma cidade tão grande, onde a vida não espera por ninguém? O tempo, implacável, seguiu seu curso e, com ele, a promessa de uma nova vida se concretizou. Em meio a dores e esperanças, Gabriel veio ao mundo, um pequeno milagre que inundou o quarto de hospital com luz. Seus olhos curiosos, ainda turvos pelo recém-chegado, fitaram Luísa, e naquele instante, toda a dor e incerteza foram lavadas por uma onda avassaladora de amor. Era um amor puro, incondicional, que reescrevia o propósito de sua existência. Gabriel não era apenas um filho. Era a materialização de sua força, a prova viva de que ela havia superado o desespero e encontrado um sentido maior para continuar. Aquele pequeno ser, tão frágil e dependente, tornou-se a bússola que guiaria cada passo de Luísa dali em diante. A maternidade, contudo, não era apenas feita de êxtase, era uma jornada exaustiva de dupla jornada. Luísa se viu dividida entre os cuidados incessantes com o bebê e a necessidade premente de reconstruir sua vida profissional. As noites eram curtas, interrompidas por choros e mamadas, e os dias longos, equilibrando fraldas, papinhas e apostilas. Ela retornou aos estudos, buscando qualificação para um emprego melhor, e aceitou qualquer trabalho que pudesse conciliar com a rotina de mãe. Muitas vezes, Gabriel a acompanhava nas aulas noturnas, dormindo tranquilamente no carrinho enquanto Luísa absorvia o conteúdo, impulsionada pela imagem do futuro que queria construir para ele. Era uma dança delicada entre a dedicação materna e a ambição profissional. Uma coreografia exaustiva, mas executada com uma resiliência inabalável. Os sacrifícios eram diários e palpáveis. O orçamento era apertado. Cada centavo meticulosamente planejado. Luísa abdicou de pequenos luxos, de momentos de lazer que antes considerava essenciais. As roupas novas foram substituídas por peças de segunda mão. Os passeios, por brincadeiras no parquinho mais próximo. A comida, embora nutritiva, era simples e a poupança quase inexistente. Emocionalmente, a solidão por vezes batia à porta, um eco da ausência de Pedro, mas ela rapidamente a afastava, concentrando-se na alegria contagiante de Gabriel. Havia dias em que o cansaço parecia insuperável, a exaustão física e mental ameaçando derrubá-la, mas bastava um sorriso banguela de Gabriel, um abraço apertado de seus bracinhos para que ela encontrasse a força para recomeçar. Nesse trajeto árduo, o apoio incondicional dos pais de Luísa foi o seu porto seguro, o pilar que a impedia de desabar. Eles eram os avós amorosos que mimavam Gabriel, os conselheiros sábios que ofereciam palavras de encorajamento e, mais importante, a rede de segurança que permitia a Luísa perseguir seus objetivos. Enquanto Luísa trabalhava ou estudava, Gabriel estava seguro e amado na casa dos avós, um refúgio de carinho. Esse suporte familiar não era apenas prático, era emocional. Um lembrete constante de que ela não estava sozinha, de que o amor e a solidariedade podiam prevalecer sobre qualquer adversidade. As primeiras conquistas, por menores que fossem, tornaram-se marcos celebrados com fervor. O primeiro emprego formal, a aprovação em um curso técnico, a compra do primeiro móvel novo para o quarto de Gabriel, cada pequena vitória era um combustível para a alma de Luísa. Esses momentos, embora modestos, eram a prova de que seu esforço não era em vão, de que estava no caminho certo para proporcionar a Gabriel a vida que ele merecia. Cada passo à frente, por mais lento que fosse,
Era um testemunho de sua perseverança e da fé inabalável que tinha em si mesma e no futuro de seu filho. Com cada desafio superado e cada pequena vitória alcançada, Luísa amadurecia, transformando-se de uma jovem sonhadora em uma mulher forte, resiliente e determinada. As marcas do abandono e da decepção foram substituídas pela cicatriz da força, um lembrete constante de sua capacidade de superação. Ela descobriu uma coragem que não sabia possuir, uma capacidade de amar e proteger que transcendia qualquer dor. A maternidade forjou nela uma guerreira, alguém que não se intimidava diante das dificuldades, mas as enfrentava de cabeça erguida, com a certeza de que estava construindo um legado de amor e perseverança para seu filho. Que tipo de futuro Luísa está construindo para Gabriel? E quais obstáculos ainda precisará superar em sua jornada de mãe solo na vibrante e desafiadora São Paulo? Com o passar dos anos, a resiliência de Luísa começou a colher frutos. Sua dedicação incansável aos estudos e ao trabalho resultou em uma progressão profissional notável. Aquela jovem que aceitava qualquer bico para sustentar o filho, agora ocupava um cargo de crescente responsabilidade em uma empresa de marketing digital no coração de São Paulo. Ela investiu cada gota de sua energia e inteligência em sua carreira, aprendendo novas habilidades, participando de workshops e se destacando pela sua proatividade e visão estratégica. A cada promoção, a cada projeto bem-sucedido, Luísa sentia uma satisfação profunda, não apenas pelo reconhecimento, mas pela segurança que podia oferecer a Gabriel. A vida na metrópole, antes um desafio esmagador, começava a se moldar aos seus esforços, transformando-a em uma profissional respeitada. A prioridade máxima de Luísa, no entanto, sempre foi a educação e o bem-estar de Gabriel. Ele era sua bússola, seu motivo. Desde cedo, ela o matriculou em uma boa escola, incentivando-o a explorar seus talentos e curiosidades. Gabriel era um menino inteligente e carismático, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, e Luísa se desdobrava para estar presente em cada etapa de seu crescimento. Ela participava das reuniões de pais, ajudava-o com os deveres de casa e dedicava os finais de semana a passeios culturais e atividades ao ar livre, mostrando-lhe a riqueza que São Paulo podia oferecer. As manhãs eram sempre uma correria, com Luísa e Gabriel disputando a vez no banheiro e o café da manhã sendo devorado em meio a risadas e planos para o dia. A rotina de mãe solo em uma metrópole exigia uma organização impecável, mas Luísa dominava essa arte com maestria, transformando o caos em um balé sincronizado de compromissos e afetos. Na vasta tapeçaria urbana de São Paulo, Luísa não estava sozinha. Ao longo dos anos, ela construiu uma sólida rede de apoio, composta por amigos verdadeiros e colegas de trabalho que se tornaram quase uma segunda família. Havia Mariana, sua colega de faculdade que se tornou confidente, sempre pronta para um café e uma conversa descontraída. Havia o grupo de mães da escola de Gabriel, com quem compartilhava as alegrias e os desafios da maternidade. E havia seus pais, sempre presentes, sempre dispostos a ajudar, mesmo que à distância. Essas amizades e ligações eram um bálsamo para a alma de Luísa, um lembrete constante de que o amor e a solidariedade podiam prevalecer sobre a solidão. Nos momentos de maior cansaço, um simples telefonema ou um abraço apertado eram suficientes para recarregar suas energias e reafirmar sua força. Aos poucos, a superação financeira tornou-se uma realidade palpável. O orçamento apertado do passado deu lugar a uma estabilidade que permitia a Luísa e Gabriel viverem com mais conforto e menos preocupações. Eles se mudaram para um apartamento melhor, em um bairro mais tranquilo, com um quarto só para Gabriel, decorado com seus personagens favoritos. Luísa conseguiu poupar dinheiro, fazer investimentos e até planejar pequenas viagens nas férias. A cada compra sem culpa,
a cada conta paga com tranquilidade, ela sentia um alívio imenso e uma gratidão profunda por todo o caminho percorrido. Era a prova de que a persistência e o trabalho duro podiam, de fato, transformar vidas, mesmo em face das adversidades mais duras. Contudo, nem toda a segurança material e o amor incondicional de Luísa podiam preencher o vazio deixado pela ausência de uma figura paterna. Com o passar do tempo, Gabriel, agora um menino de 8 anos, começou a questionar. As perguntas eram inocentes a princípio. Onde está meu pai? Por que ele não vem me buscar na escola como os pais dos meus amigos? Luísa tentava responder com a maior delicadeza possível, explicando que seu pai havia ido embora antes de ele nascer, que havia razões complexas, mas que ele era amado acima de tudo. Ela sempre o abraçava apertado, tentando com o calor de seu amor materno preencher aquela lacuna. As perguntas, no entanto, tornavam-se mais frequentes e mais profundas, carregadas de uma curiosidade genuína e, por vezes, de uma tristeza velada. Luísa observava o filho, o coração apertado, percebendo que, apesar de todo o seu esforço, havia uma parte de sua história que ela não podia reescrever. O vazio do pai era uma sombra sutil, mas persistente na vida de Gabriel. Ela se perguntava como lidaria com as perguntas cada vez mais insistentes do filho e o que o destino ainda reservava para eles, mãe e filho, em sua jornada em busca de uma felicidade plena. 10 anos se passaram como um sopro, carregados de lutas e de vitórias, de lágrimas e de risos. Gabriel, o pequeno bebê que Luísa amamentara com tanto sacrifício, transformara-se em um menino de 12 anos, com os olhos curiosos e a energia inesgotável de uma criança que crescera amada e bem educada. Ele era o centro do universo de Luísa, a razão de cada esforço, o reflexo de sua própria resiliência. Sua infância, embora sem a presença paterna, fora preenchida com o amor transbordante de sua mãe e de seus avós, e ele se tornara um garoto alegre, inteligente e sensível, com um futuro promissor à frente. Era um sábado ensolarado em São Paulo, um daqueles dias perfeitos para aproveitar a cidade. Luísa e Gabriel haviam decidido passar a tarde em um evento cultural no Parque Ibirapuera, um dos seus refúgios favoritos na metrópole. O parque estava vibrante, repleto de famílias, artistas de rua e o burburinho alegre de conversas e risadas. Gabriel corria à frente, explorando as instalações de arte interativas, enquanto Luísa o observava com um sorriso no rosto, sentindo uma paz que havia demorado anos para conquistar. Ela estava absorta em seus pensamentos, refletindo sobre como a vida havia se transformado, quando uma voz familiar, há muito tempo silenciada em suas memórias, a arrancou bruscamente de sua contemplação. Luísa, é você mesmo. O som daquela voz, carregada de uma mistura de surpresa e reconhecimento, fez o coração de Luísa disparar. Ela virou-se lentamente, a respiração presa na garganta, e viu-o ali. Pedro, os mesmos olhos, o mesmo sorriso que um dia a encantara e posteriormente a despedaçara. O tempo havia deixado suas marcas nele também, com algumas linhas de expressão e uma barba rala, mas a essência era inconfundível. Ele estava ali, parado a poucos metros dela, observando-a com uma intensidade que a fez reviver uma avalanche de emoções há muito enterradas: raiva, mágoa e uma pontada de uma antiga e dolorosa nostalgia. O choque foi avassalador. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias, as palavras presas na garganta. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente pudesse processar a situação, um tremor sutil percorrendo seus braços. Ela piscou, tentando se convencer de que não era uma miragem, um fantasma do passado. O ressentimento, que ela pensava ter superado, borbulhou à superfície, ardente e incontrolável. Por um instante, o barulho do parque, as risadas das crianças, tudo pareceu desaparecer, e o mundo
se reduziu ao olhar perplexo de Pedro e à sua própria incredulidade. Gabriel, percebendo a súbita tensão de sua mãe, correu de volta para ela, segurando-se em sua perna, com os olhos fixos no homem desconhecido. Ele não o reconhecia, claro. Para Gabriel, aquele era apenas mais um rosto na multidão, mas a reação de Luísa, a mudança abrupta em sua expressão, fez com que sentisse que algo diferente, algo importante, estava acontecendo. Ele olhou para Luísa, depois para Pedro e de volta para sua mãe, buscando alguma explicação para o silêncio pesado que pairava no ar. Sua inocência contrastava dolorosamente com a complexidade daquele reencontro. Pedro deu um passo à frente, com um semblante que tentava transparecer arrependimento e uma certa afabilidade. Luísa, eu não acredito que te encontrei. Você está linda. E esse é o Gabriel, certo? Ele tentou um sorriso, estendendo a mão timidamente na direção do menino, mas Gabriel se encolheu ainda mais atrás da mãe. A tentativa de aproximação de Pedro era palpável, carregada de uma urgência que Luísa não conseguia decifrar. Ele parecia genuinamente surpreso e, ao mesmo tempo, determinado a quebrar a barreira invisível que os separava. Eu sinto muito. Por tudo. Pedro continuou, sua voz um pouco rouca, tentando capturar o olhar de Luísa, que desviava, evitando qualquer contato visual prolongado. Eu sei que não tenho desculpas, mas eu queria ter a chance de explicar, de me reaproximar, de conhecer meu filho. Suas palavras eram um emaranhado de clichês de arrependimento, mas a insistência em seus olhos sugeria que havia mais por trás daquela súbita aparição. Luísa sentia um frio na espinha, uma intuição que lhe dizia que aquele reencontro não era uma mera coincidência. A presença dele, depois de tantos anos de silêncio e ausência, era perturbadora e, de alguma forma, ameaçadora para a paz que ela havia construído. Qual seria a verdadeira intenção de Pedro após tanto tempo de abandono e silêncio? A pergunta de Luísa pairava no ar, cortante e carregada de anos de mágoa e sacrifício. Depois de tanto tempo, Pedro, onde você estava quando eu precisei? Onde você estava quando nosso filho nasceu? Quando ele deu os primeiros passos? Quando ele me perguntou por um pai que nunca conheceu? Sua voz, embora baixa, tremia com uma fúria contida, cada palavra um dardo afiado. Ela não conseguia desviar o olhar do dele, buscando nos recessos de seus olhos qualquer vestígio de honestidade, ou, talvez, a covardia que sempre soubera que existia ali. Pedro recuou ligeiramente, como se atingido fisicamente pelas palavras. Ele engoliu em seco, e um semblante de dor, ou talvez de constrangimento, cruzou seu rosto. Luísa, eu sei que não há perdão para o que fiz. Fui um covarde, um garoto assustado que não soube lidar com a responsabilidade. Eu me arrependo amargamente de cada dia que passei longe de vocês. Ele começou a narrar uma versão dos fatos, uma história de desorientação, de pressões familiares, de uma juventude perdida em decisões erradas. Contou sobre ter se mudado para o interior, tentando recomeçar, mas sempre com a sombra do que deixou para trás. Falou de uma vida sem propósito, de arrependimentos que o consumiam e de como a imagem de Luísa e do filho que nunca conheceu o assombrava. Luísa ouvia com uma mistura de ceticismo e uma estranha curiosidade. Parte dela queria acreditar naquelas palavras carregadas de um arrependimento tão eloquente. A outra parte, a mais forte e resiliente, a que havia construído uma vida do zero, sentia um alerta vibrar. As desculpas soavam ensaiadas, quase perfeitas demais. Ela tentou discernir a verdade por trás da performance, mas a raiva ainda nublava seu julgamento. Era difícil separar o homem à sua frente do fantasma do passado que tanto a havia ferido. Pedro, percebendo a hesitação de Luísa, intensificou sua investida. Ele se ajoelhou, ficando na altura de Gabriel,
que ainda se agarrava à perna da mãe, observando tudo com os olhos arregalados. Gabriel, disse Pedro, com uma voz suave e cuidadosamente modulada. Eu sou seu pai. Eu sei que é difícil de entender, mas eu queria muito te conhecer. Você é a coisa mais importante do mundo para mim, mesmo que eu tenha sido um tolo por tanto tempo. Ele estendeu a mão novamente, desta vez com um brinquedo pequeno que tirou do bolso. Um carrinho de metal de um modelo esportivo. Gabriel olhou para o carrinho, depois para a mãe, depois novamente para o homem. Uma batalha interna visível em seu rosto infantil. A insistência de Pedro era quase desesperada, uma tentativa de forçar uma conexão que não existia. Luísa sentiu um calafrio. Aquela cena, com Pedro tentando comprar a atenção de Gabriel, era um espelho da manipulação que ela sempre temera. Ela se abaixou, abraçando Gabriel, e sussurrou em seu ouvido. Não precisa fazer nada que não queira, meu amor. Ela olhou para Pedro, uma chama de desafio em seus olhos. Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente aparecer depois de 12 anos e esperar que tudo esteja bem. Nos dias que se seguiram ao reencontro, Pedro se tornou uma presença constante e incômoda. Ele ligava, enviava mensagens, aparecia perto da escola de Gabriel, sempre com a desculpa de querer reparar o passado e conhecer o filho. Luísa, embora relutante, permitiu alguns encontros supervisionados, sempre em locais públicos, com Gabriel. Ela o fazia principalmente por Gabriel, que, apesar de desconfiado, demonstrava uma curiosidade natural sobre o pai biológico. Certa tarde, Pedro surpreendeu Luísa com uma visita inesperada em sua casa. Ele apareceu à porta com um buquê de flores para ela e um jogo de tabuleiro para Gabriel. Luísa hesitou, mas a insistência dele e a empolgação contida de Gabriel a fizeram ceder. Enquanto Pedro interagia com Gabriel na sala, Luísa o observava de esguelha da cozinha, onde preparava um café. Ele era afável, atencioso e parecia genuinamente interessado nas coisas que Gabriel dizia. No entanto, havia algo em seu comportamento que Luísa não conseguia identificar. Uma espécie de nervosismo subjacente, um olhar evasivo que ele tentava disfarçar com sorrisos forçados. Ele falava muito sobre seu novo emprego e como estava estável financeiramente. Mas Luísa notava que ele evitava detalhes, mantendo as informações vagas. Ele também parecia estranhamente pálido e cansado, apesar de tentar projetar uma imagem de vitalidade. Em um momento em que Gabriel foi ao banheiro, Pedro se virou para Luísa com uma expressão séria. Luísa, eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu preciso de uma chance. Por Gabriel, eu mudei. Mas Luísa percebeu um brilho de desespero em seus olhos, uma urgência que parecia ir além do simples desejo de ser um pai. A intuição de Luísa, afiada por anos de luta e sobrevivência, disparou um alarme. Havia um motivo oculto por trás do retorno de Pedro, algo que ele não estava revelando, e que a deixava com um pressentimento sombrio. A intuição de Luísa, aguçada por anos de autossuficiência e pela necessidade de proteger Gabriel, não a enganou. Aquele brilho de desespero nos olhos de Pedro, a urgência mal disfarçada, tudo indicava que seu retorno não era movido apenas por arrependimento paterno. Havia algo mais, algo sombrio e calculista. Determinada a desvendar o mistério que envolvia a súbita aparição de Pedro, Luísa decidiu agir com discrição. Ela sabia que confrontá-lo diretamente seria inútil. Pedro era um mestre na arte da manipulação e das meias-verdades. Precisava de fatos, de provas concretas que confirmassem suas suspeitas. Nos dias seguintes, Luísa iniciou uma investigação silenciosa. Usou as poucas informações que Pedro havia deixado escapar sobre sua vida nos últimos anos. Começou por procurar por seu nome em registros públicos, redes sociais e até mesmo em notícias locais das cidades que ele mencionara ter vivido. A princípio, os resultados eram escassos,
quase como se Pedro tivesse se esforçado para apagar seus rastros. Mas Luísa era persistente. Ela se lembrava de alguns amigos em comum da época da faculdade, pessoas com quem Pedro ainda poderia ter algum contato. Com cautela, e sem revelar suas verdadeiras intenções, ela fez algumas chamadas, reativou antigas amizades, sondando discretamente sobre o paradeiro e a vida de Pedro. A cada conversa, um fragmento de informação surgia, como peças de um quebra-cabeça macabro. Um amigo mencionou que Pedro havia tido problemas de saúde sérios recentemente. Outro comentou sobre uma internação prolongada e a necessidade de um tratamento contínuo. As informações eram vagas, mas consistentes o suficiente para atiçar a curiosidade de Luísa. Ela sentia que estava se aproximando da verdade, mas a cada passo, um frio na barriga a advertia de que o que encontraria poderia ser devastador. A descoberta chocante veio através de uma antiga colega de trabalho de Pedro, que, sem saber do histórico entre eles, desabafou sobre a situação delicada do amigo. Coitado do Pedro, Luísa. Ele está muito doente. Uma doença rara no fígado. Já tentou de tudo, mas os médicos disseram que a única esperança é um transplante. E o pior é que precisa ser um doador compatível com o laço sanguíneo. Uma tragédia. As palavras ecoaram na mente de Luísa, gelando-a por completo. Um transplante, um doador compatível, laço sanguíneo. Todas as peças se encaixaram em um quadro aterrador. Naquele instante, a ingenuidade de Pedro, seu desespero disfarçado, sua insistência em se aproximar de Gabriel, tudo ganhou um novo e cruel significado. Ele não havia retornado por arrependimento genuíno, nem pelo desejo sincero de ser pai. Ele havia voltado por uma única e egoísta razão: usar Gabriel como seu doador. A ficha caiu com a força de um golpe. Luísa sentiu-se duplamente traída, não apenas pelo abandono de anos atrás, mas agora por essa manipulação descarada e hedionda. A imagem de Pedro, o pai ausente que de repente se tornava o pai amoroso, desmoronou, revelando um predador disfarçado de cordeiro. Ele não se importava com Gabriel. Ele se importava apenas com a própria sobrevivência. A raiva borbulhou em seu peito, uma fúria ardente que ameaçava consumi-la. Mas, por baixo da raiva, havia um medo paralisante. Pedro estava doente e era capaz de tudo para sobreviver. E Gabriel, seu filho inocente, era o elo mais fraco, o alvo perfeito para a sua manipulação. Luísa se viu diante de um dilema moral terrível, uma encruzilhada que a forçava a escolher entre proteger o filho de um pai que o via como um mero objeto de salvação, ou permitir que Gabriel, talvez, salvasse a vida de um homem que nunca o amou de verdade. O peso dessa decisão era esmagador. O que faria? Como protegeria Gabriel dessa cruel revelação e, ao mesmo tempo, de um homem capaz de tudo? A noite caiu em São Paulo e Luísa permaneceu acordada, o coração apertado, a mente em turbilhão, enquanto o futuro de seu filho e a sua própria paz pareciam suspensos por um fio tênue. A decisão, embora dolorosa, era clara. Luísa não permitiria que Gabriel fosse usado não por Pedro, nem por ninguém. A proteção de seu filho era sua bússola, seu instinto mais primordial. Não havia dilema moral quando o bem-estar de Gabriel estava em jogo. A raiva que sentia por Pedro, que a havia abandonado e agora tentava manipular seu próprio filho para benefício próprio, transformou-se em uma determinação férrea. Ela confrontaria Pedro, desmascararia sua farsa e garantiria que ele nunca mais se aproximasse de Gabriel com suas intenções egoístas. A oportunidade surgiu alguns dias depois, quando Pedro ligou, insistindo em levar Gabriel para um passeio. Luísa concordou, mas com uma condição: que ele fosse buscá-los em um café movimentado, perto de sua casa, onde ela se sentiria mais segura. Chegando ao local, ela pediu que Gabriel se sentasse em uma mesa separada,
próxima o suficiente para ser observado, mas distante o bastante para não ouvir a conversa que estava prestes a acontecer. O coração de Luísa batia forte, mas seu semblante era de uma calma assustadora. Pedro chegou, com seu sorriso forçado e o ar de quem tentava desesperadamente ser um pai presente. Antes que ele pudesse sequer cumprimentar Gabriel, Luísa o interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de uma frieza cortante. Pedro, precisamos conversar, a sós. Ele hesitou, surpreso com a mudança no tom dela, mas seguiu Luísa até uma mesa mais afastada. Eu sei de tudo, Pedro. Ela começou sem rodeios, observando a expressão dele murchar. Eu sei sobre sua doença, sobre o transplante e sobre o motivo real do seu retorno. Você não voltou por Gabriel. Você voltou por você mesmo. Você voltou para usar nosso filho como um doador. As palavras de Luísa caíram como pedras, quebrando a fachada de Pedro. Seu rosto empalideceu ainda mais, e o nervosismo que Luísa havia notado antes transformou-se em pânico. Ele tentou negar, gaguejando desculpas esfarrapadas, mas Luísa não permitiu. Não minta para mim, Pedro. Eu investiguei. Eu conversei com pessoas que você nem imagina. E a verdade é cruel. Você é um egoísta, um manipulador, e eu não vou permitir que você machuque Gabriel. Nunca mais. A humilhação e o desespero nos olhos de Pedro eram evidentes. Ele sabia que havia sido descoberto. As consequências de suas ações, de seu abandono e de sua manipulação estavam finalmente batendo à sua porta. Luísa, por um momento, sentiu um lampejo de pena, mas rapidamente o reprimiu. A dor que ele sentia agora não se comparava à dor e ao medo que ela e Gabriel haviam enfrentado por sua causa. Você não terá acesso a Gabriel, Pedro. Luísa continuou, sua voz firme. Ele não é um objeto. Ele é meu filho, e eu o protegerei de você. Pedro tentou argumentar, implorar, mas Luísa se levantou irredutível. Esta conversa acabou. Não me procure mais. Não procure Gabriel. Se você tentar, eu irei à polícia. E acredite, eu tenho provas suficientes para expor suas intenções. Pedro, derrotado, observou Luísa se aproximar de Gabriel, que a olhava com curiosidade. Ela o abraçou apertado, murmurando algo em seu ouvido, e ele sorriu. Pedro entendeu. Ele havia perdido. Não apenas a chance de um transplante, mas qualquer resquício de respeito ou de perdão que pudesse ter tido. As consequências de suas escolhas egoístas eram agora irreversíveis. Ele se levantou e saiu do café, um homem quebrado, sem olhar para trás. Luísa e Gabriel iniciaram um novo capítulo, mais fortes e unidos do que nunca. A verdade, embora dolorosa, havia libertado Luísa de qualquer culpa ou dúvida remanescente. Ela havia agido com integridade, protegendo seu filho de um perigo invisível, mas real. Gabriel, embora não compreendesse a profundidade do confronto, sentiu a determinação de sua mãe e a paz que emanava dela. Ele sabia que estava seguro, amado e protegido. O legado de Luísa não era apenas a vida que ela havia construído para si e para Gabriel, mas a força inabalável de seu amor materno. Sua história tornou-se um testemunho de resiliência, um farol de esperança para tantos que enfrentam adversidades semelhantes. Ela provou que o amor de uma mãe pode superar qualquer obstáculo, que a dignidade e a integridade prevalecem sobre a manipulação e o egoísmo. Em São Paulo, a cidade que havia testemunhado suas lutas e suas vitórias, Luísa e Gabriel prosperaram. Ela continuou a avançar em sua carreira e Gabriel crescia, um jovem brilhante e sensível, moldado pelo amor incondicional de sua mãe e pela ausência de um pai que, paradoxalmente, o havia ensinado sobre a verdadeira força do caráter. A vida, com suas reviravoltas, havia testado Luísa, mas ela emergiu mais forte, mais sábia e, acima de tudo, uma mãe vitoriosa. Seu recomeço não era apenas um novo começo. Era a celebração de uma vida construída com coragem,
amor e uma fé inabalável no futuro.